eu ia te perguntar exatamente isso, Ciro, em relação à tua reação quando você assiste esse tipo de coisa da CPI. A tua campanha está clara, pelo menos até aqui. A sua campanha bate no Lula, bate no Bolsonaro, você se apresenta como uma terceira via. Algumas pesquisas até apontam que você, sendo uma terceira via, você poderia vencer qualquer um dos dois num segundo turno. A questão aqui, no primeiro turno, eles estão muito à frente, esses dois. É aquilo, né? Se vai Lula e Ciro, os bolsonaristas vão votar no Ciro. Se der Ciro e Bolsonaro, os lulistas vão todos votar no Ciro. Quando acontece esse tipo de coisa, como é que o Ciro Gomes reage diante da televisão? Você fica igual aquele meme comendo pipoca e rindo para ver o circo do Bolsonaro pegar fogo? Ou você fica indignado e puto como todos nós? Ou um pouco dos dois? Eu fico muito indignado e eu não tenho esse estilo de ficar me aproveitando da cena política. Eu vou na frente. Eu já assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Só para provocar a petezada aí, não tem assinatura do Lula em nenhum. Eu assinei alguns pessoalmente e outros coletivamente, não é? E tenho feito um movimento muito pesado em relação a isso. Eu tenho denunciado sistematicamente, mas é uma coisa estranhíssima, viu, Antônio? Vocês do My News podiam pesquisar aí. Né? O Bolsonaro vendeu, eu denunciei que o Bolsonaro vendeu 3 bilhões de reais de créditos de haveres do Banco do Brasil para o BTG, esse G aí é de Guedes, fundador do BTG, embora dizem que não seja mais sócio formal, né, por 300 e poucos milhões de reais. Olha o que eu estou dizendo. 3 bilhões foram vendidos para um banco privado, quando o Banco do Brasil tem uma subsidiária só para recuperar créditos de dificuldade de liquidação. E o Bolsonaro afastou o presidente do Banco do Brasil e não se fala mais nisso. O povo brasileiro perdeu aí 2 bilhões e 700 milhões de reais se os valores nominais forem respeitados. Eu estou denunciando a venda absolutamente subfaturada da empresa de logística da Petrobras. Eles venderam a TAG por um valor e contrataram a empresa que comprou para alugar os gasodutos e o preço do aluguel que a Petrobras vai pagar de 3 anos paga o que a empresa pagou por. É um governo que rouba de braçada. E o Bolsonaro, ainda nesse episódio da motocicleta lá no São Paulo, faz discurso moralista. Eu não sei onde anda a grande mídia brasileira, a não ser que haja participação nessas grandes negociatas. A BR Distribuidora foi comprada por um preço, eu fui pesquisar, nem sequer o valor dos terrenos onde estão os postos BR, nas esquinas mais nobres dos terrenos, mais nobres das grandes cidades brasileiras, esse estudo não tem. Ninguém sabe como é que chegou o preço. Venderam agora a Landulfo Alves, ainda está ali, eu estou tentando desfazer esse negócio, mas é uma luta solitária. Venderam a Landulfo Alves por um preço que é 1/5 do que custa fazer uma igual. E se você puxar só o fluxo de caixa, 4 anos é o valor que deram, ou seja, pagaram 1 bilhão e 600 milhões, um obscuro fundo dos Emirados Árabes. A roubalheira no país está acontecendo de braçada. Mas veja, o Lula não abre a boca sobre essas coisas, a grande mídia não diz um A, ou se faz uma notinha de rodapé, e eu estou tentando, respondendo a sua pergunta, eu estou cumprindo o meu dever, porque o malefício que o Bolsonaro está causando ao Brasil, nós temos que enfrentá-lo com toda a radicalidade possível, dentro da lei, dentro da regra da democracia, mas temos que denunciá-lo. Agora, a charada é essa, é que o Lula escolheu o Bolsonaro e o Bolsonaro escolheu o Lula. Por quê? Porque aí é uma disputa despolitizada, em que o Bolsonaro vai lembrar a roubalheira do período do lulopetismo e a raiz da crise econômica, falando rigorosamente a verdade, e o Lula vai explorar as boçalidades criminosas e genocidas do Bolsonaro, e o Brasil não vai ter um ambiente para discutir as coisas. Não vou permitir que isso aconteça de maneira nenhuma. Vou unir o povo brasileiro e vou ganhar essa eleição. Ô, Ciro, qual é a resposta mais adequada das forças genuinamente democráticas hoje? Diante, enfim, desse cenário que você traçou, eu concordo com você em algumas coisas, discordo em outras, mas é isso aí. Me diga de como você discorda para me dar a oportunidade de mudar de ideia. Não, mas qual é a resposta? Não, porque o que eu vejo é o seguinte... Você tem uma resposta de curto prazo, que é o impeachment. Impeachment não é remédio para governo ruim. Impeachment é o remédio heróico que o presidencialismo mantém com status constitucional para punir crimes de responsabilidade. O Bolsonaro é um criminoso. É possível, eu sou professor de direito, demonstrar o Bolsonaro atenta contra o regular funcionamento
dos poderes da República, isso é flagrante. O Bolsonaro periclita a vida e a saúde da nação, isso também é absolutamente evidente. O Bolsonaro está conspurcando, isso é uma palavra muito antiga, pela cooptação, o centro das instituições brasileiras. Olha o que ele está fazendo na Polícia Federal, olha o que ele está fazendo na Procuradoria-Geral da República, olha o que ele vai tentar fazer no Supremo Tribunal Federal. Enfim, e veja o que ele tem feito na questão do suborno de deputados. 3 bilhões de reais de emenda na antevéspera da eleição do Lira, com orçamento secreto. Ora, o orçamento é a lei pela qual nasce, na velha Inglaterra, o direito constitucional. Basicamente, nasce o fim do absolutismo, basicamente é a lei, não é a Constituição, que determina limites ao poder absoluto do rei cobrar imposto e alocar a despesa. Pois bem, o Bolsonaro agora inventou um orçamento secreto, tudo é crime de responsabilidade. Então, você está colocando um cenário muito grave, todos nós estamos acompanhando uma série de problemas que esse governo está trazendo. Não estou falando de problema, estou falando de crime de responsabilidade. Sim. Crime flagrante de responsabilidade. Agora, a solução é o impeachment. E o impeachment, como todo mundo sabe, é um processo jurídico que está dado, tem mais de 120 pedidos de impeachment, e um processo político. Esse processo político só vai acontecer se todas as forças democráticas do Brasil levarem ao máximo a nossa pressão para tirar da inércia a Câmara Federal e especialmente o seu presidente, como aconteceram nos outros episódios. E isso não está sendo feito porque o PT está de braço cruzado, está fazendo corpo mole. E o PT controla a CUT, o PT controla boa parte do movimento estudantil, e por isso a sociedade civil brasileira está começando a reagir, porque o PSOL saiu dessa linha de acomodação e nós estamos nela sozinhos há mais de um ano. Há mais de um ano que nós estamos nessa luta sozinhos. Isso é o que tem que ser feito no curto prazo. No longo prazo, nós temos que repetir todo dia para o povo brasileiro que a tarefa agora não é uma só, são duas. Porque se nós deixarmos a zoada e a despolitização e a venda do Brasil aos poderosos, como Lula já fez de novo, nós não vamos ter ocasião de discutir o futuro. Então, a primeira tarefa, derrotar o Bolsonaro, não para nos vingarmos do Bolsonaro, mas para remover o entulho de valores negativos, genocida, criminoso, antidemocrático, fascista, imoral, corrupto, mentiroso, tudo que não presta, que está deformando a sociedade brasileira, mas nós temos uma segunda tarefa ainda mais grave, que é construir o dia seguinte para um Brasil de terra arrasada. Olha, vocês não têm ideia do tamanho da complexidade da tarefa, que é consertar o Brasil, para a gente agora aceitar que o Lula vai fazer uma proposta de devolver ao povo um tempo mentiroso de cerveja e picanha. Ora, cerveja e picanha é o fundo do poço. Então, o que você está dizendo... Da demonstração desesperada de uma política econômica que ferrou o Brasil. Então, o que você está dizendo, Ciro, é que o PT, no caso Lula, impede essa reação dessas forças democráticas para interromper, enfim, esse governo que a gente... Todo mundo conhece. Posso acrescentar uma coisa? E o PT teria força para sozinho dar esse start? Eu ia ser justo. O PT não tem sozinho essa força, porque se desmoralizou profundamente. Você vê o seguinte, aí o Bolsonaro nomeia o Crivella embaixador na África do Sul. Eu parto para cima para esculhambar. Cadê uma palavra do Lula? Por que não pode dar uma palavra para esculhambar? Porque o Lula nomeou o Crivella ministro. Aí a gente parte para cima para esculhambar, a corrupção no Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, não sei o que e tal. O Lula que está por trás de tudo isso. Aí a gente diz que houve um golpe, que não houve razão jurídica, até discutir com Pedro Doria sobre isso, razão jurídica bastante para cometimento de crime de responsabilidade pela Dilma, e o Lula se agarra com Renan Calheiros, com Sarney, com Eunício Oliveira. Isto é o fundo do poço do Brasil e está destruindo, tentando destruir tudo que há de progressista no Brasil. Está destruindo o PSOL, está liquidando o PCdoB, parte para cima para tentar subornar quadros do PDT, que é o meu partido. É o maior corruptor da história moderna brasileira. Eles ficam zangadíssimos quando eu falo isso, mas, infelizmente, da história moderna do Brasil, é o maior corruptor que a República tem. Ciro, você... Só quero falar uma coisinha aqui antes.
estamos em segundo lugar nos trending topics do Twitter, só atrás do Messi. A gente passou a novela da Globo. Eu acho que tá bom. Você está batendo um bolão, hein? Atrás do Messi, está batendo um bolão com o Messi. Esse é o Antônio Tabet e o Pedro Dória, para não falar da senhora. Eu prometo não falar de impeachment da Dilma. Ciro, tá bom. Eu vou partir do princípio de que você considera que há uma diferença real entre uma presidência Lula, uma terceira presidência Lula e uma segunda presidência Jair Bolsonaro. Porque eu acho que boa parte dos democratas enxergam que há uma diferença real. E eu não discordo de você de que houve um profundo nível de corrupção durante o governo Lula. Agora, é diferente. O que a gente viu nos Estados Unidos é que de conservadores democráticos do Partido Republicano a socialistas do Partido Democrata, todos se uniram ao redor de um liberal progressista, se a gente pode caracterizar assim como Joe Biden, para enfrentar Donald Trump. Em Israel, fez-se agora uma aliança que é uma das alianças mais bizarras ideologicamente que você pode imaginar. Tem um premier da direita dura que só tem 7 votos no Knesset. O chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, que é quem realmente tem votos, é um liberal progressista. Você tem um socialista no Ministério da Saúde. E você tem um partido árabe que veio da faixa de Gaza. Na Hungria está se formando uma aliança extensa que inclui Partido Verde, Partido Liberal, Partido da Direita Dura, 2 partidos socialistas. E o motivo que essas alianças estão sendo feitas é porque, aos poucos, nesses vários países que têm presidentes ou líderes, chefes de Estado, exatamente como Jair Bolsonaro, que são autoritários, populistas e que ativamente corrompem e tentam destruir o processo democrático por dentro. A conclusão a que se chega é que ver a reeleição de um chefe de Estado desses é uma ameaça direta à manutenção do regime democrático. Num cenário desse, Ciro, eu gostaria muito de estar discutindo um novo presidente e uma nova linha de pensar o Brasil, mas será que a solução... Será que não devia estar todo mundo sentado tentando fazer uma candidatura única contra Bolsonaro? Eu não estou dizendo que o Lula não está, Ciro. Pode até ser você, pode ser outro. Não devia? Pedro, Ciro, antes de você responder, só emendar aqui a pauta do programa, que tem super a ver com essa pergunta do Pedro, que essas movimentações estão esquentando a cada dia. No nível estadual, a gente viu a saída do Marcelo Freixo do PSOL, que todo mundo já sabia que ia acontecer. O Freixo foi para o PSB. Esperava-se que o Flávio Dino, governador do Maranhão, fosse junto com o Freixo, não aconteceu ainda. Emendando essa pergunta do Pedro, Ciro, o PSB começa a juntar nomes importantes. Em 2018, você não teve o apoio deles por conta de uma manobra do PT. Você tem algum rancor disso ou ainda vai tentar o apoio deles em 2022? Não, eu estou tentando o apoio deles e fizemos uma aliança agora nas eleições municipais. A política não cabe rancor. Mas Pedro, eu acho que o centro da questão brasileira é esse. Então, veja, eu posso dizer pura e simplesmente sim, você tem toda a razão. O nível de profundidade do problema brasileiro, e não é ameaça à democracia, que é um delírio do Bolsonaro, para o qual nós temos que estar permanentemente preparados. Porém, o buraco econômico faz com que o Brasil tenha, na última década, né, a pior década em 120 anos. Vou repetir, o Brasil, pela primeira vez, tem mais da metade da sua força de trabalho empurrada para a informalidade ou para o desemprego aberto ou para o desalento. O salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. 500 mil de brasileiros estarão mortos oficialmente dentro de aproximadamente 15 dias. E se as coisas não mudam, porque o Bolsonaro, infelizmente, insiste no caráter negacionista, anticientífico, promove aglomerações, distrata o uso da máscara, né, botou o Brasil no fim da fila das vacinas, nós vamos a 700 mil pessoas mortas. Portanto, qualquer país que tivesse uma elite política minimamente compenetrada, nós tínhamos que estar num grande fórum
que reunisse todos os democratas, todos os responsáveis pelo país, mastigando uma estratégia que nos desse duas respostas. Como pôr um fim no bolsonarismo fascista, antidemocrático, genocida, e como construir o caminho do futuro do Brasil. Eu estou completamente de acordo. Agora, veja, em 1989, muitos de nós pensávamos a mesma coisa. O único cara que perdia para o Collor era o Lula. Adivinha quem se impôs candidato contra o Covas, contra o Brizola, contra o Ulisses Guimarães, contra o Aureliano Chaves, só porque era o único que perdia? O Lula. E de lá para cá, todas as eleições. O Lula está com 78 anos. 78 anos, e graças a Deus, com muita saúde. Quero que Deus proteja ele para ele viver 150 anos, saudável, enfim. Mas o que o Lula tem de novidade para enfrentar o desafio contemporâneo brasileiro? O que o Lula quer fazer agora que ele não tendo tido oportunidade? 4 mandatos o Lula teve do povo brasileiro generosamente. 4 mandatos foram entregues ao Lula. O Lula não tem nenhuma responsabilidade por ter colocado o Michel Temer na linha de sucessão. Existiria o Bolsonaro se não fosse a contradição profunda sob o ponto de vista do desastre econômico e da corrupção levada à ferramenta central de poder. Eu não sou nenhum udenista moralista que fica usando corrupção como argumento para desfazer adversário, não. Eu sei a vida como é, a dureza que é para enfrentar as más práticas, os maus comportamentos, as deformações institucionais brasileiras. Eu sou um homem muito maduro. O que eu estou dizendo é que a corrupção virou um elemento estruturante, central do modelo de poder do Lula. Gente querida, o Palocci não foi um acidente de percurso, era o braço direito do lulopetismo. Assinou um cheque devolvendo 100 milhões de reais de dinheiro confessadamente roubado dos cofres do povo brasileiro. O Sérgio Machado, na Transpetro, foram milhões devolvidos. O Gedel, aquele das 51 milhões nas malas, o Lula botou no Ministério da Integração Nacional, que eu ocupei, e depois a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Eu sei, Ciro Gomes, comovidamente, que o Lula e a Dilma sabiam que o Gedel era ladrão profissional. Eu sei disso porque nós conversamos sobre isso. Eu disse ao Lula que ele não podia entregar Furnas para o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha ia roubar em Furnas e depois ia roubar esse dinheiro e ia comprar a maioria da Câmara. O Lula simplesmente entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Tudo isso que eu estou dizendo é a parte pública. Tudo isso está nos arquivos dos jornais, quem quiser levantar no Google. E eu não estou falando isso para punir ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou respondendo ao Pedro. Nós vamos para um processo eleitoral em que a unidade agora é ao redor do Santo Lula, que é a única coisa que pode ressuscitar o Bolsonaro. Bolsonaro vai levantar a taxa de juros. Com a taxa de juros em elevação, a taxa de câmbio vai começar a cair. Esse filme eu já vi o Fernando Henrique fazendo na antivéspera da reeleição. Eu vi a Dilma fazendo na antivéspera do desastre que aconteceu. A taxa de juros sobe, os rentistas voltam a ficar felizes, o dinheiro especulativo volta, o real começa a se valorizar, o poder de compra do povo vai se restaurando e começa, a estatística vai dizer que o Brasil vai crescer 5 pontos percentuais, tudo isso é o que está se desenhando. Só quem pode ressuscitar o Bolsonaro é o Lula. Este é o argumento presente para o futuro. Agora, Pedro, eu vou dar o argumento fatal. Consultem vocês que estão me ouvindo, que têm sobriedade, pode não gostar de mim, não tem problema. Eu só peço a vocês que procurem usar a sua consciência, a sua inteligência. Vejam todas as pesquisas de 2018. Eu chamando o Bolsonaro de Hitler tropical, eu esculhambando o Bolsonaro, denunciando que o Bolsonaro recebeu dinheiro de Caixa 2 da JBS, etc, etc. O Haddad não disse uma palavra sequer. E todas as pesquisas mostravam que eu ganhava do Bolsonaro. Aí o Lula pega de dentro da cadeia, se anuncia candidato. Gente querida, o Lula de dentro da cadeia se anunciou candidato, explorando a boa-fé do nosso povo, quando a lei da ficha limpa que ele botou em vigor dizia com todas as clarezas, S's e R's possíveis, que ele não podia ser candidato, para enganar uma sociedade machucada, sofrida, né, humilhada como a sociedade brasileira. E o que aconteceu? Ele escolhe, para aperfeiçoar a mentira grosseira dele, um cara que tinha perdido a eleição um ano antes em todas as urnas de São Paulo. Gente querida, o Haddad foi candidato à reeleição em São Paulo, tirou 16% dos votos, perdeu em todas as sessões eleitorais, todas as regiões, e foi este o homem que o Lula escolheu para aperfeiçoar a grande fraude de se apresentar como candidato.
Que dia vai chegar isso? O que resta, então, para todo o pensamento progressista brasileiro é dourar a pílula, é engolir, é fazer de conta que não vimos, é fazer de conta... Nós vamos ensinar para o jovem brasileiro que o crime compensa. Eu estou fora de uma vez por todas. E olha aqui, eu nunca deixei de ajudar nos últimos 30 anos. 30 anos faz que eu ajudo essa gente. Nunca mais contem comigo, porque agora viraram parte central do problema brasileiro.